E aí, pessoal, aqui quem fala novamente é Gabriel Almeida, aluno de Letras Espanhol do 8º período da Universidade Federal de Pernambuco. E estou aqui para apresentar mais um ABNT de A a Z, hoje com o tema resenha. Primeiramente, pessoal, é importante a gente perceber a diferença entre o resumo e a resenha. O resumo a gente já viu no último capítulo da BNT de A a Z e a gente sabe que é um texto sobre o texto de outro, que é um texto que sintetiza as ideias centrais de outro texto. Bem, dessa maneira, a tipologia que mais vai predominar dentro do resumo seria uma ideia de exposição, de informação. A resenha, por sua vez, a gente sabe que também é um texto que fala sobre o texto de outro, mas há um diferencial, a ideia de juízo de valor. Ou seja, aí vai predominar a tipologia argumentativa, uma vez que a gente tem que argumentar em relação ao nosso ponto de vista em relação àquele texto, àquele outro texto. Se a gente for pesquisar em relação a resumo e resenha na internet, vai haver diversas confusões sobre conceitos e etc. Mas a gente aqui está seguindo justamente a ideia de que a resenha é um resumo crítico, como está posta na BNT e como é mais cobrada no âmbito da universidade e do ambiente escolar. Dessa maneira, pessoal, a gente pode definir a resenha como um texto produzido por especialista com análise crítica de um documento. O que quer dizer isso? A ideia de ser escrito por um especialista é que, por ser um texto com maior predominância argumentativa, você tem que ter um arcabouço sobre aquele tema, sobre aquele autor, sobre aquela ideia para poder criticar, para poder valorar. Não é simplesmente a gente chegar e dizer é bom ou é ruim, mas a gente precisa argumentar tais posicionamentos, já que a resenha vai estar valorando o texto de outro. Então, gente, fica claro pra gente que essa ideia de especialização no assunto do texto resenhado é muitíssimo importante. Por isso, deixamos dois pontos essenciais que facilitarão bastante a produção desse texto. Que primeiro, é importantíssimo, antes de produzir a resenha, ler outros textos do autor, assim como ler outros textos sobre o tema do texto original. Isso porque isso vai abranger o nosso leque de informações, de embasamento para que a resenha possa ser melhor construída. E é por isso, pessoal, que é importante a gente ter clara a ideia de crítica, podendo ela ser positiva, negativa ou moderada. Positiva é um pouco mais comum valorar partes positivas de algum texto ou texto como um todo. Negativa, um pouco mais rara, visto que você tem que argumentar bastante para comprovar o teu ponto de vista. E moderada pode ser aquela que a gente pode dizer uma crítica construtiva para uma pesquisa em andamento ou algo do gênero que leve o autor do texto original a uma reflexão evolutiva. Então, pessoal, é importantíssimo a gente ter noção das partes internas da resenha, uma vez que é aí que se difere por maior a estrutura entre a resenha e o resumo. Primeiro, a gente tem uma introdução, uma apresentação do tema, que a gente pode contextualizar o nosso leitor em relação ao texto original, uma parte mais breve. Segunda parte, uma sumarização, a gente vai descrever como é que aquele texto é construído, quais são as partes daquele texto que está sendo resenhado do texto original. E é por isso que é importantíssimo a gente ter uma prática bem evoluída do resumo, já que é uma coisa muito concisa. A terceira parte é a parte mais essencial, é a crítica, é o foco argumentativo da obra, é onde vai acontecer a avaliação positiva ou negativa do texto original. E por último, uma conclusão, que é uma parte de recomendação ou não do texto, se você recomenda esse texto, se você não recomenda esse texto. Em relação ao tamanho de uma resenha, é uma das partes estruturais que mais se diferem do resumo, visto que, diferente do resumo, que dependendo da sua utilização, do seu
suporte pode ter um limite de palavras. Já a resenha, a depender do resenhista, não há esse limite, não estão sujeitos a limites de palavras. Isso depende muito da crítica, de como ela foi construída, podendo durar uma página, 30 linhas, ou até páginas, muitas páginas, a depender da argumentação que foi construída na parte da crítica, que é o centro de uma resenha. Outro ponto extremamente importante é a ideia de parágrafos. Muitas pessoas pegam a base da ideia do resumo ser feito em parágrafo único e tentam atrelar isso para a resenha, o que não fica adequado, já que é um texto bastante argumentativo. É importante organizar as partes do texto em parágrafos para que fique claro, para que fique organizado, já que pode ser um texto de 30 linhas e de várias páginas. E é importantíssima a construção de parágrafos para a organização e coesão do texto da resenha. Além disso, pouca gente faz, pouca gente sabe, mas a resenha pode ter um título. Isso é muito comum no âmbito jornalístico, mas que é possível em o gênero da abertura. Por exemplo, aqui a gente tem o livro resenhado, Michael Jackson, uma bibliografia não autorizada, e o título da resenha sendo Astro e Vilão, e também subtítulo, Perfil com toda a loucura de Michael Jackson. Ou seja, a depender da sua resenha, você pode construir um título ou somente colocar resenha crítica do texto tal, que é o nosso próximo ponto, que é justamente a referência. Assim como o resumo, a resenha precisa ter referência logo acima do texto que está sendo resenhado, do texto original. É de extrema importância a referência do texto. Aqui nós temos um exemplo de uma resenha publicada em um periódico. Ela possui um cabeçalho com a referência da revista e sua publicação, mas perceba que ela apresenta a referência do texto original, do texto resenhado, e um pouco abaixo a referência do resenhista, que pode apresentar uma nota de rodapé com as especificações do autor. Além disso, perceba que logo no início já apresenta uma organização do texto em parágrafos, e que é importantíssimo para a organização do texto. Apesar da referência do texto estar nesse formato, visto que a revista solicitou, nós podemos trazer a nossa referência na forma que eu mostrei anteriormente, mais organizada, como é comum, e vamos aprender ainda a fazer aqui no ABNT de A a Z. Por fim, pessoal, queria deixar para vocês uma dica de prática em relação à resenha, que pode auxiliar bastante vocês na hora da escrita do seu artigo, da sua pesquisa, do seu TCC. Bem, por vezes estamos lendo livros e artigos do nosso referencial teórico que são cabais e esquecemos algumas reflexões importantes. Realizar resenhas dessas obras pode ser interessantíssimo para não esquecer, para sempre deixar claro qual é o nosso ponto de vista, qual é a relação que a gente tem com aquela obra, e pode ser muito interessante na hora da nossa redação do TCC, da pesquisa. Bem, pessoal, se você gostou, curte e compartilha o vídeo e segue o PET Letras UFPE nas nossas redes sociais. Esse foi mais um ABNT de A a Z.